Graça e paz, igreja. Amém. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé, estendesse a mão para cá e orasse. Ore para que Deus venha me usar. Talvez você esteja pensando assim, olha, mas é ela que vai ministrar? Eu imaginei que seria alguém de fora, no mínimo um rabino, né? Ou um pastor que tenha curso de teologia e tal. Mas Deus deixou graça em mim, amém? Eu estou aqui e o Senhor vai me usar. Se você tiver fé e orar com fé, Deus me use, Ele vai me usar. Eu estou aqui para ser usado pelo Senhor. Glória a Deus. Então ore por mim, amém? Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, meu Pai, a tua filha, a tua serva que te ama, e tem coração aberto, meu Pai, está pegando como flecha, em nome de Jesus, meu Pai. Não será feito, não será a palavra do Senhor, que é verdade, que é bela, e que é perfeita e agradável para nossas vidas. Usa a tua filha e saia dos seus lábios somente palavras do teu reino, do seu coração, Espírito Santo de Deus, e o fogo do Espírito Santo de Deus esteja neste lugar, esteja sobre a vida da velha, em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu quero agradecer primeiramente ao Senhor, porque Ele me escolheu, né? Me deu tamanha responsabilidade, aos pastores, a minha doce, pastor Andréia, Christian Tchete, a Giovana, né? Que me fizeram o convite. E eu gostaria de saber quem está aqui na igreja e está participando de tabernáculos pela primeira vez. Amém? Como é seu nome, irmão? Kleber. Olha, Deus abençoe. Como foi ministrado, é uma festa de milagre. E eu vou dar uma explanada bem rápida sobre a história da festa de tabernáculos. Amém? Amém. Já na administração, porque o nosso irmão está participando pela primeira vez, né? O Zé Mar já conhece, né, a passagem que fala sobre tabernáculos, mas eu vou estar dando uma explanada antes de entrar na administração. Então eu gostaria que abrisse em Levítico. Levítico 23, 33 ao 43. Levítico 23, 33 ao 43. Amém? Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor em reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São essas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias, ao primeiro dia e também ao 8º, haverá descanso solene. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros, de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis essa festa como festa ao Senhor por 7 dias, cada ano. É estatuto perpétuo
pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. A Andréia falou aqui sobre a importância dessa festa para a vida dela. Tabernáculos é para nós, entre as 3 grandes festas, Pentecostes e Bênção, a festa de tabernáculos é de maior significado, assim, para os cristãos. É uma festa usualmente que cai no final de setembro ou princípio de outubro, como é o caso. A festa dos tabernáculos, ou festa da colheita, assim como a Pêssega e Pentecostes, era originalmente uma festa agrícola. Apesar disso, Deus lhe atribui um significado histórico: a lembrança da peregrinação pelo deserto e o sustento pelo Senhor. A fragilidade das tendas que o povo construía era uma lembrança da fragilidade do povo quando peregrinava os 40 anos no deserto a caminho da terra prometida. Amém? Amém. Como vimos, como nós vimos no texto de Levítico, é uma festa de estatuto perpétuo, ou seja, por todas as gerações nós vamos comemorar tabernáculos, né? Por quê? Porque é uma ordenança do Senhor. E essa ordenança, né, aqui fala assim, todos os naturais de Israel, não é mesmo? Porém, nós fomos enxertados na oliveira. Ô, glória! Aleluia! Nós fomos enxertados, outrora éramos oliveira brava. Nós somos enxertados e nós temos a mesma aliança que o povo de Israel. Nós temos os mesmos direitos, nós temos o mesmo coração, a mesma fé no mesmo Deus. E é por isso que nós comemoramos essa festa com grande alegria. Aleluia! Eu gostaria agora que vocês abrissem. Amém, irmão? Amém! Foi explicado? Você entendeu porque a gente comemora tabernáculos? Amém? Na célula, geralmente costuma explicar, né? O líder costuma explicar melhor. Mas eu creio que você vai compreender a importância dessa festa e o quanto vai fazer diferença na sua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém? O centro da festa de tabernáculos é Jesus. Amém? Ele está aqui. Amém. Jesus está aqui. Ele está em nosso meio. Ele está tabernaculando conosco. Glória a Deus. Sabe, a festa de tabernáculos também ela tem um significado muito grande, de uma importância assim que eu não sei explicar. Mas a primeira festa de tabernáculos que enquanto isso vocês me ouvem, por favor, abram em João 15, por favor. Eu participei da primeira festa de tabernáculos e eu ainda estava no início, eu era discípulo de uma célula ainda e participei pela primeira vez, nunca tinha ouvido falar, né, sobre as comemorações das festas bíblicas e participei pela primeira vez da festa de tabernáculos e minha vida foi marcada por uma visão linda que eu tive e eu me lembro que era tão grandiosa, tão grande a glória de Deus nesse lugar que quase ninguém estava em pé, inclusive o pastor de ela não conseguia ministrar porque a glória de Deus era muito grande e eu me lembro que eu estava ajoelhada aqui, nesse banco e eu comecei a ter uma visão. E como eu estava recém-chegada na igreja, eu fiquei meio confusa, eu fiquei sem saber se aquilo era uma visão real, ou se eu estava tendo apenas uma imaginação, eu abri os meus olhos, eu continuava tendo a visão, e eu falei, Deus, será que é a imaginação da minha cabeça? Aí de repente o pastor Gel se levantou, né, ele se levantou
semeadeira e meu pai é o agricultor. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, amém? Pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como eu disse, o centro de tabernáculos é Jesus. Né? A festa de tabernáculos, ou festa da colheita, como eu disse, é uma festa que fala de frutos. Amém? Fala de frutos. Nenhum de nós aqui lavra a terra, lavra. Alguém aqui veio oferecer ao Senhor hoje os frutos da sua lavoura? Frutos físicos, eu estou dizendo, como a laranja, a maçã. Alguém trouxe as ofertas assim porque você lavra? Não, nem eu. A festa de tabernáculos para nós, ela é uma festa profética. Amém? A festa de tabernáculos para nós é uma festa que fala de colheita, sim, mas de colheita espiritual. Amém. Uma colheita que para nós temos que encher assim, os celeiros de Deus. Aleluia. E os frutos que o Senhor requer de nós não é o fruto da terra, mas são frutos almas. E o nosso campo é o mundo. Os nossos frutos, os perdidos. Amém. Amém. As ovelhas desgarradas, aqueles que estão dispersos, aqueles que se afastou do rebanho, aquele que se perdeu. Como diz a parábola, né, das 100 ovelhas, aquele que se foi, aquele que se encontra perdido. É necessário deixar no aprisco aquela que estão em segurança e ir em busca daquela ovelha. É um fruto que se perdeu, mas se nós formos em busca dessa vida, nós a traremos de volta em nome de Jesus. Amém. Amém? É para nós cristãos uma festa de grande significado, pois, não sendo naturais de Israel, como eu disse, fomos enxertados. Amém. Fomos enxertados em Jesus. Fomos chamados por Ele para fazer parte desse grande dia, que será o dia em que todos aqueles, todos os seus santos, todos os seus escolhidos irão tabernacular com o Senhor. Amém. Amém? Eis que os céus se abrem, vemos o tabernáculo de Deus. Amém. Festa de tabernáculo nos traz uma lembrança de que nós somos frágeis, de que sem Jesus nós não podemos dar conta de nada, nós não somos nada sem Ele. Como diz a palavra, sem mim nada podeis fazer. Verdade, Senhor. Sem Jesus, se não permanecermos em Jesus, não daremos fruto. O que nós precisamos é ser direcionados pelo Senhor, tão somente pelo Senhor. É Ele que vai nos dizer o que fazer. É com Ele, para Ele, todas as coisas que fazemos. Tudo que nós realizamos é para o Senhor. Amém? Glória a Deus. É isso que nós devemos permanecer nele, firmados no Senhor Jesus, porque Ele vai nos dar fruto. Amém. Eu, numa certa época do meu ministério, eu passei por uns momentos assim de um pouco de escassez. Um pouco não, muita escassez, a ponto de fazer zero, às vezes, só com 2 pessoas, eu e mais um discípulo. E eu visitava, eu levava, né, convites. Tinha dia que a sala estava lotada, não cabia de pessoas, de mulheres e crianças. Mas havia dia que estava só eu e aquele discípulo. E eu orava ao Senhor, e orando ao Senhor, eu falei, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? E de repente me veio essa palavra. E a única coisa que Jesus, o Espírito Santo ministrou no meu coração: permaneça em mim que eu vou te levar aos dispersos. Amém. Eu vou levar aqueles que têm fome e sede de mim. Sabe, se nós permanecemos em Jesus, Ele nos leva até aqueles que têm fome e sede dele. Amém. Porque tem as pessoas que têm fome e sede de Deus. Talvez a gente muitas vezes leva a palavra
palavra, a célula está lotada, a pessoa ouve e não dá valor, mas você pode ter certeza de uma coisa, que tem os sedentos, existem os sedentos, e Deus nos leva até eles, se nós assim permanecermos nele. Quando nós falamos de colheita, principalmente nós que estamos na visão celular, nós lá compramos a nossa mente, o nosso pensamento para o trabalho que Deus nos confiou, célula, amém? Amém. E uma das coisas que Deus mais pede que a gente faça é ganhar vidas. Nós estamos vivendo um tempo, às vezes a gente ouve isso mesmo, de uma certa, como que eu chamaria, do que nós estamos vivendo nos últimos tempos? Um certo desânimo. Eu digo um certo desânimo e interesses, muitas das vezes, não estão voltados para esse fim. Estou certa? Amém. Amém? Amém. Então, assim, a gente percebe que nós temos corrido muito atrás dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios interesses. Festa de Tabernáculos nos traz para habitar em tendas, como o Senhor manda, ordenou que os filhos de Israel, que os naturais de Israel, habitassem em tendas. Tenda, tipo, essa aqui é uma tenda, você vê que é uma tenda frágil. Uma tenda essa não suportaria chuva? Suportaria? Não. Até mesmo sol. Não. E eram assim, as tendas eram frágeis, tendas que não traziam nenhum tipo de conforto e muito menos segurança. Então a festa de tabernáculos, ela nos traz isso. O correr atrás de bênçãos materiais, desesperadamente, tudo isso vai ficar, tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar aqui nessa terra. O que nós levaremos, o que vai contar diante do nosso Deus é a nossa vida espiritual, aquilo que as nossas preocupações espirituais. Não estou dizendo que a gente não tem que realizar os nossos sonhos, nada disso. Mas se eu estou dentro de uma faculdade, por exemplo, eu não tenho que deixar que a faculdade me mude. Amém? Amém. Eu tenho que levar mudança para onde eu vou. Eu tenho que carregar a glória desse Deus. Eu tenho que transformar aqueles que estão à minha volta, de uma forma ou de outra, e influenciar. Porque não é essa a estratégia da visão celular? Ganhar vidas através de uma oportunidade? Amém. Amém? Mas isso tem acontecido? Não tem acontecido. Eu não estou falando da igreja em si, eu estou falando da minha própria família. Meus filhos fazem faculdade. E eu pergunto para eles assim, vocês falam de Jesus na faculdade? Falam de Jesus? Tem um outro, se suicidou um jovem lá na faculdade. Eu falei, você pregou, falou de Jesus para essa vida? Conversava com essa vida, tinha um certo entrosamento, mas não falou de Jesus. Morreu. Se suicidou. Foi no caso que aconteceu na faculdade onde meu filho trabalha, um jovem cometeu suicídio, e conversava com ele. Temos deixado que não temos levado influência, mas o mundo tem influenciado. Às vezes estamos aqui realmente dentro da igreja, mas a nossa prioridade não é mais as coisas de Deus. Não é mais a célula, o ministério. O ministério é quando eu tiver tempo. Primeiro, minhas obrigações. Não estou dizendo que a gente não tem que cuidar, nós temos sim as nossas obrigações, sim. Mas existem casos de aquilo se tornar apenas uma fuga, uma desculpa. Eu tenho saudades do início da visão, porque eu me lembro daquele jovem ali, o Arno, filho da Irani. Esse menino, ele saía daqui, ou de Birité, o Arno. E tinha uns congressos que começavam acho que às 9 da manhã, o apóstolo de Terra Nova, ele ia pela manhã, só com o dinheiro da passagem. Só com o dinheiro da passagem, ele ia para os congressos, ficava lá até na hora de terminar, que terminava mais de meia-noite, e era maravilhoso, era uma disposição, e ele se entregava de tal forma, e às vezes quando vinha de lá de Birité, muitas vezes a pé, ele e o Silvinho, para células aqui e milionários. Já vi jovens que precisavam trabalhar, estavam desempregados, mas se aquele emprego impedisse
o horário da célula não pegava o emprego e Deus abria outra porta. Amém. Amém? Porque esse é o nosso Deus. Glória a Deus! E ele, lá do Senhor, levantava irmãos que pagavam o almoço dele, convidava ele para almoçar. Né, Arlen? Eu já ouvi o testemunho dele, porque eu também ia para os congressos. E o Silvinho, então assim, eles são assim, coisas lá do início, nós precisamos ter de volta isso na nossa vida. Nós precisamos buscar de volta, sabe? Deus não mudou. Ouço pessoas falando que a visão, tá tão devagar, as céus não tem alegria mais da multiplicação, não tem alegria disso, não tem alegria daquilo, a igreja não mudou, Jesus não mudou, a visão é Jesus. Amém. Jesus é e ele Jesus não mudou, nós mudamos, nós nos tornamos preguiçosos, nós nos tornamos relapsos, nós não visitamos como antes. Eu não estou falando da igreja, não estou falando de mim. Já não sou mais como era antes. Quando eu passei pelo tempo de escassez, eu subi e desci a monte. Ainda faço isso. Amém. Mas o pastor Cristiano me apelidou de a mulher dos montes. Porque eu tinha uma sede, uma fontinha não tenho, mas não é como era antes, eu confesso. E eu lembro que quando, mais ou menos, já tinha uns 2, 3 anos que eu estava, não tinha tudo isso não. A minha célula ela multiplicou e a maioria das mulheres ficou, porque eu morava no bairro Bom Sucesso. Aí vim morar aqui no Milionários, né, bem pertinho. Só que a célula multiplicou, porque foi lá naquele condomínio que tem lá perto do Hospital Lugar de Menezes. E a maioria das mulheres ficaram lá. E eu subi apenas com três discípulas. Uma delas não quis continuar participando, ficando eu apenas com uma. E foi nessa época que eu fiquei com apenas essa discípula e disse, mas eu posso dizer uma coisa para vocês, a glória de Deus era tão grande dentro daquele lugar, com apenas nós dois, e meus meninos eram pequenos, eu trazia os meninos também para dentro da célula, sabe? Para não ministrar só para ela, ministrar para os meninos também. E a glória de Deus transbordava, a gente saía dali, chorávamos muito na presença de Deus, clamávamos muito por vidas, e clamava, e estava difícil. Às vezes vinha aquele monte de gente, depois não vinha ninguém. E aí eu comecei a clamar. E a minha fome, a minha sede era tão grande para que Deus mudasse aquele quadro na minha vida. Porque lá no Bom Sucesso eram muitas mulheres, era lotada a célula, era um campo fértil. Mas eu tive que me mudar. E eu achei que fosse fácil. E foi aí que Jesus me disse que eu tinha que permanecer nele. Porque eu, na época era do governo da pastora Renata. E eu lembro que eu falei para ela assim, que isso, pastora? Eu queria mudar para Betânia, na verdade, né? Que a célula multiplicasse, casa pelo domínio, eu mudasse para Betânia. Que isso, eu começo em célula. Então, assim, eu achei que eu pudesse começar outra célula. Mas Jesus mostrou para mim que era nele, do jeito dele, e que eu tinha que permanecer nele. Amém. E eu comecei, aí nós tínhamos as macro células que a gente ia e a gente levava os nossos discípulos, lembra disso? Não era como hoje, né? Que a igreja só voltava, você nem sabe disso quem é de quem, né? Tem muitos discípulos que vem todo mundo junto, né? Vem 2, 3 células, 3, né? De 3 em 3. 3 governos juntos. Às vezes. Então, assim, era um governo só. E eu ia, às vezes, sozinha. E eu chorava, porque eu me sentia tão envergonhada, sabe? Era tão triste. E eu lembro de uma avó da Fernanda Blum, que fala sobre a Raquel, que ela chorava. Sabe, chorava querendo filhos, e eu chorava, e eu clamava, e eu pedia ao Senhor, e eu entristecia. Eu tinha tanta tristeza, sabe, porque eu não estava gerando vidas, porque as vidas não permaneciam, porque eu não entendia, e eu clamava como se uma mulher estéril, muito sem filhos mesmo, e eu clamava, e eu chorava, e eu pedia ao Senhor, nas células, então, como eu chorava, como eu ficava envergonhada. E Deus, misericordioso e bom, Amém. Ele me concedeu um fruto, um único fruto. E esse fruto, depois desse fruto, nunca mais
Glória a Deus. Porque o Senhor me amou. Amém. O Senhor colheu as minhas lágrimas. O Senhor viu cada momento que eu busquei e que eu clamei. E o Senhor me honrou. E Ele me fez mãe de filhas e mãe de filhos. Glória e a Deus. hoje, né, a minha célula, ela está... eu e meu esposo, nós estamos juntos. E assim, para todo mundo levar a palavra, né? Às vezes, os colegas dos meus meninos, mas a minha célula de homens, eles queriam ir para a minha célula. Aí, como não tinha jeito de ir para a célula de mulher, o único jeito foi nos juntar, porque a minha célula era na quarta e a dele no sábado. Aí, então nós fizemos uma junção, isso, né? Nos juntamos, fazemos a célula toda no sábado, aí vai os namorados, as namoradas, os meninos e os colegas deles vão também. Ou seja, está todo mundo junto agora. Então foi uma bênção. Então Deus me fez mãe de filhas e mãe de filhos. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, Jesus, Ele é o centro da festa de tabernáculos. E Ele está nesse lugar nessa noite. Amém. Jesus disse certa vez assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sabiam que essa frase foi dita numa festa de tabernáculo? Foi dita numa festa de tabernáculo. Jesus estava ali. Jesus estava participando. Ele participou da última festa de tabernáculos. E ele estava ali e ele disse, no momento profético que acontece na festa de tabernáculos, um momento onde é derramado a água é derramada no altar pelos sacerdotes. Isso acontece na festa de tabernáculos. Eu acredito que aconteça em Israel, né, pastor? Deve acontecer, porque é um ritual do povo de Israel. Eles derramam, não sei se não acontece com o poço de Siloé, já secou, né? Ou é fechado. Mas eles buscavam, havia um cortejo de sacerdotes, todos vestidos de branco. Devia ser uma visão muito linda, né? Todos vestidos de branco, com louvores, né? O povo cantando, adorando o toque do chofar. E eles iam lutando, buscavam água. E todos os dias da festa derramavam água no altar. E eles salmodiavam, sabe? Eles recitavam o Salmo 103 e 118, que depois vai ser recitado no momento que nós vamos fazer ato profético no altar. Então, naquele momento que Jesus, que eles derramavam aquela água ali no altar, Jesus exclama em alta voz. Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém. Abre seus ouvidos espirituais, porque nesta noite você vai ouvir o Senhor te dizer: se você tem sede, venha a mim e beba, porque o Senhor está aqui, o Senhor está tabernaculando conosco. Ele é o centro dessa festa, Ele é a razão de nós estarmos aqui hoje. Se hoje nós celebramos tabernáculo, é porque Jesus nos deu essa oportunidade, Ele nos deu essa chance. Amém? Uma festa linda, uma festa de prosperidade, uma festa de colheita. E eu creio, em nome de Jesus, que a igreja, que a IBM é uma videira frutífera, é um ramo da videira frutífera. É verdade. Nós somos o ramo que está em Jesus. Nós somos e nós daremos frutos a 100 por 1. Amém? Nós voltaremos. Eu vi uma frase certa vez que me chamou muita atenção, e a frase dizia o seguinte: é melhor voltar atrás do que perder-se no caminho. Às vezes a gente precisa voltar de onde caímos, onde nós caímos, onde foi que nós esmorecemos, onde foi que nós deixamos de viver os sonhos de Deus para passar a viver os nossos sonhos, para cuidar dos nossos interesses. Onde foi? Onde foi? Talvez você nesse ano de 2013 não tenha tido muitos frutos, não tenha produzido muitos frutos para o reino de Deus. Talvez o reino, os celeiros, se dependesse da sua colheita ou da minha colheita, talvez eu tivesse tido colheita. Mas nós podemos mudar isso. Em Jesus. Em Jesus nós podemos mudar isso. Nós podemos voltar a dar frutos a 100 por 1, porque eu não quero ser cortada e lançada no fogo. Você quer? Eu quero continuar produzindo, eu quero continuar dando frutos, eu quero continuar
Jesus. Eu quero viver o mesmo êxito. Eu quero voltar a viver o mesmo entusiasmo, sabe? De outrora. De quando participei da festa de tabernáculos pela primeira vez na minha vida. De quando tive aquela visão extraordinária. Que eu achei que eu estivesse tendo uma alucinação ou coisa assim. Mas Deus não nos deixa confuso. Deus não deixa a gente ficar em confusão se é dele. E por causa disso Ele me tirou toda dúvida. E Ele está aqui nessa noite. E nesse momento eu vou estar realizando um ato profético. Amém, pastora Diel? Amém. Essa da festa? Essa pergunta. Amém? Eu vou estar realizando agora um ato profético. E eu vou pedir para colocar um louvor. E se você tem sede de Deus, sede por mais de Deus, quando Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Se você tem sede, você vai ouvir a voz do Senhor. Você vai ouvir a voz dele te dizendo: se você tem sede, vem a mim e beba. E eu gostaria que vocês chegassem maior, o máximo que vocês puderem, na perto da tenda. Todo mundo, mesmo que não vai dar para todo mundo entrar, mas o máximo que você puder, sabe por quê? Talvez você fale assim: eu recebo aqui no meu lugar, mas eu queria te dizer uma coisa, faz toda a diferença quando você se levanta daí, quando você se move do seu lugar e você vem buscar. Deus vê que você quer, Deus vê que você realmente tem sede e que você quer voltar a ser. Já vi vocês. Amém? Deixa o pastor entrar e falar. Amém? Glória a Deus. Quem não conseguiu chegar até mais perto, se prostre diante do Senhor. Nós estamos aqui hoje